Irmãos, preste atenção agora, que agora é para valer. Chegou o momento da palavra de Deus. Eu quero que tu toque na pessoa do teu lado e diga para ela: se prepare para receber o que Deus tem para você esta noite. Amém? Tema da mensagem, fala para o teu irmão aí: o Senhor dos detalhes. Vai. O Senhor dos detalhes. Amém? Coloca aí, coloca no data show: o Senhor dos detalhes. Às vezes na minha vida e na tua, nós estamos em busca dos detalhes. Está tudo muito bem, está tudo muito agradável, mas os detalhes muitas das vezes nos faltam. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo de número 30, no versículo de número 17 e daí por diante. Versículo de número 17. E o texto vai dizer assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Versículo 18: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Versículo 19, principal, só queria ler ele. Versículo 19 e parte aí para você entender, principal, a primeira parte desse versículo que diz: e não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande. Vamos ler mais uma vez essa parte aí. E não lhe faltou coisa nem. Senhor, fala aos nossos corações. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, e usa-me por misericórdia, Senhor. Que os amados que aqui estão, aqueles que estão nos vendo em casa, Senhor, possam ser abençoados em nome de Jesus. Então anula o homem, Senhor, que diminua, Senhor, o homem, para que tu possas crescer, Senhor. Tu sabe que essa é a essência, Senhor, de um pastor que nesse momento precisa ser pregador, meu Deus, da tua palavra. Então haja na minha sinceridade, meu Deus. Se é sincera a minha oração, me usa, meu Deus, esse lugar por misericórdia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Os que creem digam amém e amém. A Bíblia mostra que quando Davi, e o texto que vai narrar, quando eles chegam diante do ribeiro de Besor, versículo de número 9, está assim: ao que partiu Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200, você me ajuda, 200 ficaram para trás. Esses 200, é interessante que na Bíblia Revista Atualizada, o texto vai chamar eles de retardatários. Eram 600 homens. Lembrando, irmãos, eles já estão vindo de uma batalha. Eles estão vindo de uma batalha super cansados. Mas aquela era a oportunidade que eles estavam tendo de ir lá e conquistar. Eu quero te fazer imaginar essa cena aqui, ó, aí na tua mente, no teu coraçãozinho, te fazer entender. Porque a Bíblia diz que os caras estavam cansados, Eduardo. Estavam cansados e não suportaram
passar o ribeiro, não dava para eles. Eu usei uma frase aqui quinta, falei hoje pela manhã, vou falar de novo. Presta atenção nisso aí, porque isso é para abençoar a tua vida. Quando Deus te chama para uma batalha, é melhor virar história, morrendo afogado nos ribeiros de Besor, do que ser conhecido como retardatário, ficar para trás, aquele que ficou para cuidar de bagagem. Você está entendendo? Diga amém. Deus te chamou para avançar, então significa que Ele acredita na sua capacitação. Eu falei, estava falando isso lá em cima, a diferença dos 300 de Gideão para os valentes de Davi. Todos os valentes de Davi ganham um nome, tem um nome, os caras têm um nome. E acaso os 300 com Gideão não possuíam um nome? Você sabe qual é a diferença, irmãos, entre os 300 de Davi entre os homens de Davi, os valentes de Davi, e os 300 de Gideão? Você quer que eu te diga qual é a diferença? Primeiro, os homens eram valentes, bom de briga, bom de batalha, por isso ganharam o nome. E Deus só ia à frente, dando livramento, mas os caras entravam numa batalha. Você está entendendo? Diga amém. Assim tem que ser a tua vida. Entra numa batalha, entra na batalha, entra com vontade, vai com vontade de vencer. Entra nessa batalha, não tenha medo. Se tem um ribeiro aí na tua frente, atravessa o ribeiro, porque o que Deus tem preparado para ti está depois do ribeiro. Você está entendendo? Mais uma vez, glorifica o Senhor aí no teu lugar. Pastor, e os 300? Os 300, irmãos, a Bíblia não narra os seus nomes. A Bíblia diz que Gideão orienta os homens que precisavam então de um recipiente. Nesse recipiente tinha que ter chamas de fogo, e eles tinham que ter também na sua mão uma trombeta. Estava tudo certo, porque na hora que Gideão gritasse pelo Senhor, pelo Senhor e por Gideão, o povo tinha que quebrar aqueles recipientes, aquela chama ia se propagar e tinham que tocar a trombeta. Você está entendendo? Então o que Deus está falando hoje comigo e contigo, que a diferença dos valentes para os 300 é que os 300 podia ser qualquer um, porque a glorificação o Senhor não estava disposto e não está disposto a dividir com ninguém. Mas os valentes de Davi já eram valentes, ganharam o nome de valentes, porque eram homens destinados a vencer, a entrar numa batalha e a não serem frustrados, ainda que morressem. E os 300 apenas para que um número inferior aos seus inimigos pudesse dar ao Senhor todo o resplendor da glória. Às vezes a vaidade toca em nós, irmãos. Às vezes a gente olha e diz: somos nós. Oh Jesus, olha que coisa maravilhosa. Olha como é que eu faço. Olha como é que, oh Senhor, quando a bola vem no meu peito, ah meu Deus, eu mato essa bola, eu faço uma embaixadinha, eu. E Deus não está nisso. Os valentes de Davi, e não estou me referindo a eles aqui em Ziklag, estou dizendo para você a respeito de uma batalha que a partir do versículo 9, e aí no versículo 10 vai dizer: mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás. 200 homens ficaram para trás. Você acha que 200 homens, irmãos, desistiram de uma só vez? Seja sincero. Eu posso imaginar como é que foi. Davi se depara com o ribeiro, e aí desiste o primeiro. O primeiro incentiva o segundo incentiva o terceiro, e assim sucessivamente, até chegar ao número de 200 homens. Aí Davi olha, irmãos, eu consigo imaginar Davi olhando 200 homens cansados, não suportando, e a tristeza no coração de Davi: Senhor, me sobraram 400 homens para atravessar esse ribeiro. Mas a vitória já estava pronta. Deus já havia dito: pode perseguir, você vai alcançá-lo.
e você vai trazer tudo de volta. Você vai alcançá-lo, e você vai ver, Davi, que a minha mão poderosa, ela está contigo. Ainda que essa aliança que você tenha feito com este povo não tenha me agradado. Às vezes, irmãos, existem alianças que são feitas e que desagradam o Senhor, mas Ele sabe e reconhece que para tudo há um propósito, e esse propósito precisava então ser alcançado, ser atingido. E Davi estava tremendamente triste, porque chega de uma batalha e se depara sem a sua família, o seu bem precioso. E o texto então começa a dizer no versículo de número 17, que quando Davi chega àquele lugar onde o inimigo estava, Deus já havia criado uma estratégia para mostrar o lugar. Deus já havia feito um homem ficar para trás, um egípcio. E aí você conhece bem a história, se não conhece vale a pena ler, mas não posso me prender nela agora. Eu preciso seguir isso aí, ou daí por diante. Então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 mancebos, que montados sobre camelos fugiam. 400 400 jovens haviam sobrado. E eu ministrei na quinta-feira, e vou dizer para você que está hoje a respeito desses 400. Davi vai lá, proclama uma guerra, fere os inimigos. A batalha foi longa. Existem momentos que você acha que a batalha vai ser curta, mas a batalha é um pouco mais extensa. Desde aquela madrugada até a tarde do dia seguinte, Davi está lá, está guerreando, está cansado, mas Deus está com ele, está sustentando ele. Às vezes você está cansado, mas Deus está dizendo para você: mas eu estou contigo, não desista, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Não para, não afrouxa a sua mão, não larga a tua espada, continua nesse campo de batalha, não saia, não corra, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. A tua vitória, ela vai chegar em nome de Jesus. E aí, querido, a Bíblia diz que diante dessa situação 400 homens fugiram. E Deus me deu na quinta-feira algo, José, que eu achei interessantíssimo. A visão dos 400 montados nos camelos. Davi olha e vê aqueles homens fugindo nos camelos, 400 homens. E a primeira visão de quem está fugindo, irmãos, quando olha para trás, e aí fica dentro de uma lógica, a primeira visão é saber se o inimigo vem para persegui-lo. Você está entendendo? Diga amém. Você está correndo, você dá uma olhada para trás. A primeira visão que você faz é saber se o inimigo está vindo atrás de você. Você entende isso? E a segunda visão aí já é uma visão que mexe com a emoção, com o ódio daqueles homens. A segunda visão já mexe com o emocional daqueles homens. Quando eles se veem distante, eles olham para trás. Em outras palavras, eles dizem assim: ó, nós saímos de lá escorraçados, nós saímos de lá derrotados, nós perdemos os nossos pais, nós perdemos os nossos irmãos, mas eu vou voltar. Eu estou olhando, irmãos, em direção ao Restaurando Famílias ali. Nesse momento ali representa a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. É como se esses 400 homens dissessem assim: hoje vocês estão unidos, vocês estão sorrindo, né? Está todo mundo de mão dada, né? Está aí, vocês estão trabalhando, mas olha, eu vou voltar. Eu vou voltar, porque o meu objetivo é destruir. Eu estou com ódio, eu estou com uma mágoa. É como se aqueles 400 homens dissessem: olha, vocês destruíram a minha vida. E quando a tua família é recomposta, ela é restaurada, o inimigo da tua vida, ele fica furioso com você, ele fica furioso com a tua família, ele quer tentar destruir. Mas hoje é noite de você se posicionar
no mundo espiritual. Hoje é noite de você se posicionar com a tua boca, dizer: olha, Satanás do inferno, na minha casa tu não toca, porque eu e a minha família servimos ao Senhor. Olha, no meu lar você não toca. Não me venha com ameaças, não me venha tentar aí criar um medo no meu coração, porque eu sei a quem eu tenho crido, em quem eu tenho crido. Eu sei no Senhor, que é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus, Ele cuida da minha família, Ele cuida. Você pode dizer aí, fecha os teus olhos, vai declarando isso. Ele cuida dos meus filhos, Ele cuida da minha esposa, Ele cuida. E aí a esposa vai falar: Ele cuida do meu marido, Ele cuida. Ele é o Deus, Ele é o Deus que fecha a sepultura, Ele é o Deus da recompensa, Ele é o Senhor. Eu sei que Ele tem cuidado de mim, eu sei, eu sinto isso. Se o inimigo tentar voltar, você vai poder declarar com a tua própria boca: aqui não há mais espaço para você. Irmãos, há uma frase que diz que vitória nenhuma compensa o fracasso de uma família. Não existe êxtase que dê ou que abra espaços que venha preencher essa alegria que Deus coloca no teu coração, de saber que a família é tua, foi Deus que te deu, é a primeira instituição criada por Ele. Você está entendendo? Diga amém. Oh, aleluia. Mas ainda que você se encontre desguarnecido, o Senhor manda te dizer da seguinte forma: fecha os teus olhos aí no teu lugar, mais uma vez. Ele manda te dizer assim: eu tenho cuidado de vós. Oh, aleluia. Eu tenho cuidado de vós. O inimigo está furioso contigo, o inimigo está sedento na tua vida, mas tu és meu, tu és minha. Olha, esses anjos que ponho ao teu redor, te livrando e te dando vitória. Estão tentando contra a tua família, estão tentando contra o teu lar, estão lançando palavras de maldição contra a tua vida, dizendo que você não vai ser feliz. Estão dizendo: não adianta, ele não vai te amar, ela não vai te amar, não adianta, esse casamento está destruído, esse lar está desfeito. Mas esses 400 homens, jovens, mancebos, que fugiram, Deus manda te dizer que entre você e ele
há uma coluna de fogo para te iluminar durante a noite. Há uma nuvem para te proteger do sol durante o dia. Já não há um maná, não, pastor, não há um maná, Deus não vai enviar um maná, não, porque Ele já enviou o seu único filho, o pão vivo que desceu do céu. É esse que está contigo, o Senhor dos detalhes. É esse, é o Senhor, Ele é o Senhor dos detalhes. Ele está dizendo: filha, estou atento para os detalhes. Sabe aqueles sonhos que ninguém deu nada por eles? Sou eu vou realizar, diz o Senhor. Eu vou realizar os sonhos que ninguém acreditou. Os sonhos. Feriu Davi, versículo 17. Desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão 400 homens mancebos, que montados sobre camelos fugiram. Versículo 18. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. Versículo 19 é o versículo chave dessa mensagem, partilhado do versículo: de modo que não lhe falte. Você me ajuda, irmãos, leia comigo, que isso é muito forte, é muito poderoso, que Deus está ministrando hoje na minha vida e na tua. Leia comigo, porque o Espírito Santo falou: filho, fica só nisso aí, só nisso. De modo que não, de modo que não, nem. Você vai observar, Júnior, que o pequeno vem na frente do grande. Por quê, pastor? Porque o Deus, o Senhor dos detalhes, Ele te conhece. Ele sabe daqueles desejos pequenos que tu tem, promessas pequenas, sonhos pequeninos, que tu acha que Deus não está nem aí para você. Você acha que Deus não está nem aí para a tua vida. Os sonhos pequeninos, os sonhos são tão pequenininhos. Deus não vai se importar com isso. É como eu estava conversando com o Júnior e falávamos sobre isso. Ele falou que viveu essa experiência. É quando você quer casar, o sonho do casal é casar, é viver uma vida com Deus direitinho, mas não há condições financeiras. E aí o casamento hoje é caro, você vai no cartório, é tudo muito caro, nem todo mundo tem dinheiro. E as pessoas costumam pegar, irmãos, um atestado de pobreza, e vai lá com aquele atestado de pobreza, já é motivo de se sentir humilhado, rebaixado. Mas tu quer casar, e tu vai lá com aquele atestado, e muitas das vezes você precisa ir numa igreja ali em Pilares, uma igreja católica, e tu diz: meu Deus, além de um atestado de pobreza, não temos nada contra as igrejas católicas. Está sendo filmado isso, pelo amor de Deus. Nós temos princípios diferentes, mas eu não estou aqui falando, eu estou falando de uma igreja que abraça. E aí tem que ir lá na igreja católica, ir lá entregar aquela documentação normalmente o casamento acontece em 30 dias, esse acontece há quase 60 dias. É demorado, não é fácil. Você está entendendo? Diga amém. Aí tu põe aquela papelada para correr, tu pensa: meu Deus, Senhor, ainda tive que pegar atestado de pobreza para pegar uma gratuidade para casar, Senhor, mas está chegando o dia do meu casamento, meu Deus, Senhor. E aí tu conversa com a amada conversa com você e diz: olha, hoje a nossa história é uma, mas amanhã vai ser outra. Hoje, olha, mas a amada, ela tem um sonho. Ela tem um sonho. Você sabe qual é o sonho, irmãos? O sonho é que a aliança fosse uma de ouro. E o marido diz: não tem condição, a aliança vai precisar ser uma de chapeado. Um dia, eu te prometo, nós vamos crescer, e a aliança vai ser uma aliança de
de ouro. Mas e hoje? Não, hoje não. Hoje nós vamos precisar casar, porque Deus, Ele já está nos abençoando, Ele já está olhando para nós, Ele está vendo tudo isso, Ele está... Mas aí, irmãos, o Senhor dos detalhes é aquele que acrescenta na minha vida tanto as coisas pequenas como as coisas grandes. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande. Deus está falando de sonhos pequenos, Deus está falando de desejos pequenos. E aí se levanta alguém na tua vida para dizer: olha, eu vou te abençoar com um par, estou citando isso como exemplo, vou te abençoar com um par de alianças, vou te abençoar, toma aqui, é teu, olha, é fininha, mas é ouro. E aí tu olha para o céu e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque eu achei que tu não tinha ouvido a minha oração, eu achei que tu não se importava com isso, mas hoje eu descobri que é o tema dessa mensagem. Hoje eu compreendi que é o tema dessa mensagem, que o Senhor, você vai repetir comigo, que o Senhor é o Senhor dos... Eu não vim aqui para ministrar, irmãos, o grande, porque o grande todo mundo vê, o grande vai ser notório, o grande, você bate foto, nunca andou de avião, aí Deus vai lá, aí a primeira coisa, antes de você embarcar, sim ou não, irmãos, um avião, aquela coisa bruta, né, conduzindo mais de 200 pessoas, aí tu tira uma foto minha aí, que eu quero ficar aqui perto da asa, perto do... Você está entendendo? Deus, aqui, bate, tu não vai me errar, não me erra não, que eu vou... Você está entendendo? Deus é o Deus dos detalhes, crente. Ele está mandando te dizer que Ele é o Deus dos detalhes, tanto das coisas pequenas quanto das coisas grandes. Ele está hoje profetizando nesse lugar que sonhos pequeninos na tua vida, eles irão se realizar. Sonhos que tu achou que nunca mais iria acontecer, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Deus está dizendo que Davi volta, tanto com as coisas pequenas quanto com as coisas grandes. Eu quero poder glorificar esse Deus, porque eu tenho contemplado esse Senhor, o Senhor dos detalhes na minha vida, no meu ministério, o Senhor das coisas pequenas e o Senhor das coisas grandes. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, mas o Deus que está preocupado com as pequenas coisas. Senhor, uma vez, irmãos, no primeiro congresso de mulheres, eu ouvi de uma irmã lá de Cavalcante, uma senhora, 61 anos. Eu ouvi dela o seguinte: eu ouvi que ela declarar assim: pastor, eu nunca jantei fora na minha vida. O que é jantar fora para você, irmão? Fala para mim. Fala para mim. O que é jantar fora para você? Você que tem condições de escolher o restaurante que você quiser, entrar no Mários da vida, na Avenida Atlântica, no Leme, aonde somente a entrada custa R$250. Fala para mim. Sentar, só para sentar. Fala. Não dá para fazer sempre, mas se tu apertar, tu consegue chegar lá, não consegue? Se tu espremer, tu consegue aí, um ano, dá para juntar um ano para entrar lá no Mários. Ela virou e disse assim: pastor, eu nunca imaginei. Sabe onde foi esse jantar dela, irmãos? Lá no sítio, na beira da piscina. É esse congresso que a gente faz de graça. Por isso que Deus honra a unção ágape, irmãos. Porque o nosso desejo aqui não é ficar simplesmente... Eu estava conversando isso com o irmão uma madrugada de quarta-feira, de quarta para quinta-feira. É você compreender, estar atento quando Deus te manda fazer. Sou eu mandando, faça. Mas Senhor, os recursos são... Ei, obedeça, sou eu que estou mandando. E aí ela virou e disse, e aquilo eu falei: meu Deus, Senhor, pastor,
Irmãos, quando Deus me chamou para o ministério, eu fui ordenado no dia 5 de outubro de um ano que eu não lembro qual foi. Dia 6 de outubro, ainda errei. De 1500. 2007. 1500. Ai, Jesus. De 2007, quando Deus me consagrou, nós começamos o trabalho em cima da oficina. O trabalho foi indo. E o meu serviço que eu tinha, por ser dono de oficina, foi caindo, entendeu? O trabalho, aqui, olha só para tu entender, o trabalho foi indo. E a minha vida particular foi caindo. E eu lembro, irmãos, que a Juliana que está ali, minha filha, de número 2, é muito filho, irmãos, com a mesma esposa. Aí a Juliana, escuta essa, Márcio, era aniversário dela. Irmãos, foi o primeiro ano que eu não tinha absolutamente nada para oferecer para ela. Como é que fica o coração de um pai, irmãos? Agora eu quero falar de pai e filho. Fala. Eu não tinha nada para oferecer. Irmãos, a coisa apertou de uma tal maneira que dali para frente parecia que as suas roupas, a roupa das meninas do Mateus, já iam sozinhas para a igreja. Eu estou contando isso porque de repente você está dizendo: pastor, esse é o meu caso, é a minha vida. Mas hoje eu vim ministrar sobre um Deus. E eu lembro que tentamos levá-la no McDonald's, irmãos. Sabe como é que seria? Só ela ia lanchar. E os irmãos iam ter que ficar olhando. Quem é mãe, quem é pai sabe do que eu estou falando, e sabe da dificuldade quando você não pode proporcionar o que você gostaria. Eu lembro, irmãos, que minha filha Letícia, nova, pediu um telefone celular. Aí os telefones lá em casa, eu não sei como é que é na tua, eles são passados de irmão para irmão. O irmão ganha. Aí o que ele faz com dele? Passa o irmão mais novo. E eu lembro que compramos um telefone para Juliana, fui com ela. Aí o telefone dela ficou com a irmã. Aí de início eu achei, ela vai estragar o telefone, ela vai estragar, né, irmão? A gente não pensa assim: poxa, para que a outra já tinha um? Ela vai estragar o telefone. Mas ela estragou mesmo. Mas um pai, uma mãe, está preocupada com os detalhes, irmãos. Sabe por que Deus está preocupado com as coisas pequenas na tua vida? Sabe por quê? Pergunta assim: por quê, pastor? Porque elas vão alegrar o teu coração. O Senhor dos detalhes está nesse lugar, irmãos. Eu tive que parar ontem para abastecer o carro ali naquele posto de gasolina em frente à capela de Inhaúma. E todas as vezes que eu paro com o carro ali, irmãos, e que eu olho para o lado de dentro, eu fico de frente
na maioria das vezes, com a sala onde ficou a minha mãe. Eu era novo, irmãos. E ela tinha desejos, vontades. E dentre as vontades que ela tinha, ela gostava de queijo prato, irmãos. E era uma luta quando eu tinha um dinheirinho para conseguir comprar 100 gramas de queijo prato. E eu olhava, garoto novo, e eu dizia: Senhor, um dia eu quero poder oferecer isso para ela. Eu quero poder oferecer isso para ela. E aí, com muita luta, com muito sacrifício, ainda assim, Deus ia lá, trazia os recursos, e ela me mandava ir lá na rua comprar 100 gramas de queijo prato. Não estou aqui para falar em pobreza, em miséria, não, mas estou aqui para dizer que o próprio Davi, ele vai declarar: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu lembro que no meu casamento, a primeira compra que nós fizemos no mês, eu e a pastora, quando não éramos pastores novos, há 20 e poucos anos, primeira compra, nós fomos no Carrefour. E eu lembro que quando eu passei naquela parte de laticínios, eu fui lá, peguei um pacote de queijo. Eu quero dizer para você que ao pegar aquele pacote de queijo grandão, não era o fato, irmãos, de poder dizer eu tenho para comprar, não. Era meio que em dizer assim: ah, se ela tivesse viva. Você está entendendo? Diga amém. Mas aquilo que ela não viveu, houve uma herança espiritual, e Deus estava dizendo: eu vou te fazer viver aquilo que ela não viveu, porque ela te deixou o que tinha de mais importante, Jesus Cristo. Você está entendendo, crente? Deus está dizendo para você que Ele está preocupado com as coisas pequenas da tua vida. Ele está preocupado em saciar as coisas que o mundo diz que não tem mais jeito. Ele está preocupado, está te dizendo: veja a minha mão poderosa aí, ó. Olha para o lado, veja eu trabalhando na tua vida o tempo todo. Veja como eu faço, veja que eu sou o Deus dos detalhes, o Senhor dos detalhes. Veja aí, contempla a minha mão poderosa. Quem diria, queridão, que tu ia ter 1000 e tantos reais para dar no Invicta, só para andar no pulso? Eu quero te dizer que o meu Deus, Ele tem muito mais para te proporcionar. O meu Deus, Ele tem muito mais para realizar. Mas Ele vai realizar e começar pelas coisas pequenas. Toca na pessoa do teu lado e diz: Ele vai começar pelas coisas pequenas. Vai começar pelas coisas pequenas. Ele vai começar pelas coisas pequenas. E depois, pergunta, e depois, pastor? Depois virão as coisas grandes, queridão. Mas primeiro você vai viver as coisas pequenas. As coisas pequenas, porque primeiro Deus quer impressionar você. Pode vir os músicos, só os músicos trabalhadores permaneçam sentados. Coisas pequenas.
não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, ou nem grande, não lhe faltou. Talvez essa precisa ser as nossas orações a partir de hoje. Senhor, que não nos falte coisa alguma, nem pequena e nem grande. Para quem é esta palavra? Para aqueles que atravessaram o ribeiro de Besor. Para quem é essa palavra? Para aqueles que não aceitaram ser conhecidos como retardatários. Para quem é esta palavra? Para aqueles que não aceitaram ser cuidadores de bagagens. Você não foi chamado para tomar conta de bagagem. Por favor, olha nos olhos de quem está ao teu lado, que o Espírito está mandando falar dessa maneira. Olha nos olhos e diz: você não foi chamado para cuidar de bagagens. Pastor, por que Deus tem feito na minha vida? Por que Ele tem feito na tua? Talvez eu não consiga responder, mas vou responder por que Ele tem feito na minha. Porque Ele me conhece. Ele também te conhece. Você pode dizer: o Senhor dos detalhes me conhece. Se coloque de pé no teu lugar em nome de Jesus.